Mais uma vez na presença do Senhor, e a sua palavra diz que na sua presença há fartura de alegria. Aleluia. Nós estamos aqui muito felizes. Estou alegre porque Deus, Ele é maravilhoso para conosco, e as suas promessas, a sua palavra, ela não falha, porque Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado. É apenas nós depositarmos a nossa fé e acreditarmos que Ele é Deus para fazer todas as coisas. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo é o 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que te duvidas? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, uma vez mais estamos aqui, Pai, diante da tua palavra, Senhor, que é vida, que se renova e que faz tudo aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Vem com a tua palavra, Senhor, nossos corações e faz mudança, Senhor. Mudança a qual nós podemos ser a cada dia, Senhor, mudados e transformados, porque através da tua palavra nós sabemos que nós somos transformados. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém. Meus irmãos, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, uma narrativa, um fato que acontece, verídico, né? Jesus estando junto com os seus discípulos, pregando a palavra, fazendo o desenvolver do seu ministério. E nós podemos ver aqui, no contexto ao qual esse texto está nos revelando, nos relata,
é um dos estresses que Jesus sofre maior no seu ministério. Mas por que, você pode me perguntar, Jesus no decorrer do seu ministério teve estresse? Teve muitos estresses. E esse fato aqui, nesse contexto, Jesus está saindo de um grande estresse, porque ele passou um período de tempo pregando, ensinando as pessoas através de parábolas, explicando o reino dos céus como deveria ser. E se você for ver nos capítulos anteriores, está nos afirmando que Jesus, depois de todo esse período, ele recebe uma notícia não muito agradável, né? O seu amigo, João Batista, ele foi morto, e uma das piores mortes naquela época, foi decapitado, a pedido de uma jovem, sem escrúpulo, confirmado por um rei maluco, sem noção. E Jesus, quando recebe essa notícia, ele fica preocupado. Ele não fica com medo, mas ele fica preocupado porque ele não estava só, ele tinha os discípulos com ele e uma multidão que o acompanhava. E nessa caminhada ele fazia muitos milagres e maravilhas, e as pessoas o acompanhavam. E quando ele recebe esta notícia, ele sente fome, eles estavam com fome, e ele convida os seus discípulos a irem descansar. O seu discípulo sai na frente e ele toma um barco, e ele faz um percurso na orla do mar da Galileia, e ele vai mais para frente. A multidão percebe o que ele está fazendo, e a multidão segue à beira do mar. E quando Jesus, eu não sei qual foi essa distância, mas foi uma distância bem grande. Mas quando Jesus chega na praia, estaria a multidão novamente. Uma multidão que estava acostumada de ver Jesus operando milagres, ressuscitando mortos, curando os enfermos, os paralíticos. E aquela multidão era uma multidão que ela só queria essas coisas materiais. E o texto ele nos afirma, nos versículos anteriores, de que aquela multidão, ela só queria ver o milagre, só queria ver as coisas acontecerem, coisas boas, coisas materiais para elas que iriam, de certa forma, o ajudar muito. E naquela época a gente sabe que uma das grandes enfermidades que assolava a população da época era a lepra, era pessoas deficientes, e essas pessoas elas seguiam Jesus, e os familiares levavam pessoas enfermas também, e a gente vê que o interesse especificamente daquelas pessoas era de serem curadas. Jesus, olhando para aquela multidão, quando ele chega na beira da praia e vê aquela multidão grandiosa, e ele pede, ele continua fazendo milagres e maravilhas, curando, abençoando e pregando, mas vai chegando o começo da tarde, Jesus fica preocupado e os seus discípulos também. E um dos discípulos de Jesus fala para ele: mestre, é bom que o Senhor dispense a multidão, porque já é tarde. E aquela multidão, ela não tinha se alimentado ainda,
E aí Jesus ordena que os discípulos, né, deem de comer aquela população. Mas os discípulos respondem que eles não têm, né, 200 denários que era o suficiente para alimentar toda aquela multidão. E que eles só tinham os pães e os peixes. E Jesus, ele manda trazer os pães e os peixes até a sua presença. Ele toma os pães e os peixes nas suas mãos e levanta o céu e rende graças a Deus. Ora a Deus. E nesse exato momento ele pede para que todos se sentam na grama, e é repartido os pães e os peixes. A multidão toda se alimenta e a gente conhece a história e vê que sobram muitos cestos com pães e peixes. E aquela multidão fica saciada, e o texto ele diz que somente homens eram mais de 5.000, fora as mulheres e as crianças. Então, para você ver que um milagre acontece no momento que Jesus pede para que traga o pão e traga o peixe, e ele rende graças ao nome do Senhor, e o milagre acontece. Aleluia! Aquela multidão ficou maravilhada, porque eles estavam com fome, e foi saciada a fome deles. Mas a tarde continuava se aproximando da noite. Jesus continuava ali pregando o Evangelho, curando os enfermos, mas os discípulos estavam preocupados, porque eles precisavam atravessar para Cafarnaum. E Jesus, é o texto que nós lemos aqui de Mateus 14, 22, a partir do 22. Jesus ordena, né? A minha tradução, ele diz que logo a seguir Jesus compeliu, né? Jesus não pediu, Jesus não disse, olha, por favor, vocês atravessem do outro lado. Não, ele deu uma ordem, né? Ele deu uma ordem que era para os seus discípulos atravessassem, porque aquela multidão, além de estar interessada somente nas coisas materiais e na cura das suas enfermidades, aquela multidão também queria que Jesus fosse revelado como rei. E Jesus, sabendo usar a artimanha aqui do inimigo, usando a multidão para que o exaltasse como rei, né, ele sabia que os seus discípulos não iriam aguentar passar por isso, ou que iriam ajudar também, com que a multidão o clamasse que ele fosse o rei deles naquele momento. E Jesus, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, pede para que os discípulos atravessem. E quando os discípulos eles obedecem, eles vão, pegam um barco e vão, Jesus diz assim, vão, que eu vou despedir a multidão, né? Jesus despede a multidão e ele sobe o monte e ele vai orar. O texto diz, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar para diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele a só. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, e esse texto ele vem trazer algumas verdades para nós, e que nós vamos receber, eu tenho certeza, assim como eu recebi
de Deus, uma porção, eu tenho certeza que Deus ele vai nos fazer entender ainda mais qual é o seu propósito. Aleluia. Amém. E um dos seus propósitos aqui, né, que eu destaco no verso 23, é que Jesus ele subiu ao monte para orar. Primeiro ponto. Os discípulos obedeceram, foram. E Jesus foi orar. Mas antes de falar de orar, eu vou falar de obediência. Os discípulos, eles obedeceram. E a palavra de Deus, Mateus, se você quiser acompanhar, Mateus capítulo 7, o verso 24 nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, o quanto é importante nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer. Muitas das vezes nós ouvimos uma pregação e somos tocados por ela, ou alguém chega para nós e nos diz alguma coisa e nós não fazemos caso algum. E muitas das vezes é o próprio Deus usando uma oportunidade para falar conosco, e aí às vezes nós não damos crédito, nós não obedecemos. E todas as vezes que nós obedecemos a Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, quando Ele nos manda, nós vamos e Ele faz por nós. Aleluia. Ele intercede por nós. Glória. E uma coisa eu quero dizer nesta noite: se você ouvir a voz de Deus, não tema em desobedecer, obedeça, porque assim como os discípulos eles obedeceram, Jesus subiu ao monte e ele foi orar. Agora imagina só, Jesus ordena homens profissionais, conhecedores do ambiente, que eles eram acostumados, quando eles atravessaram, eles foram sem problema nenhum, obedeceram porque era o mestre que estava mandando. E esses homens acabaram de acompanhar Jesus realizando diversos milagres e maravilhas, e eles vão. Jesus sobe o monte e ora, começa a orar. Os judeus eles dividiram a noite em vigílias, e a palavra de Deus ela nos afirma aqui, no verso 24, diz assim: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Muitas das vezes nós obedecemos a Jesus, ouvimos a sua voz, fazemos o que Ele nos manda, somos fiéis no dízimos, com ofertas, fazemos visitas, ajudamos os necessitados, mas isso não impede de nós passarmos por tribulações, por tempestades, por vendavais. Esses mesmos discípulos, eles haviam presenciado grandes coisas que Jesus tinha feito, e eles obedeceram e foram. E Jesus se preocupa, porque ele sabia, ele tinha o conhecimento de tudo, ele sabia que eles iriam encontrar um problema, e aí o que é que ele faz? Ele vai interceder. Meus irmãos, o ministério de Jesus, ele é preenchido, ele é feito de momentos
onde Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo Filho de Deus Altíssimo, Deus vivo, ele não se isenta de estar sós, em se retirar, em ir para algum lugar sozinho, para ter uma comunhão mais próxima com Deus, mais particular. E muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus nos mandando ir fazer alguma coisa, e nós fazemos e não nos preocupamos em tirar um período de tempo para estar sós com Deus, para colocar diante da presença de Deus, se é da vontade dele. E muitas das vezes nós pecamos e nós sofremos as consequências. Eu tenho vivido isso, e me dói dizer isso, de receber, eu vou chamar recados de Deus, para fazer mais a obra, para me aproximar mais, para fazer mais a sua vontade, e muitas das vezes eu negligencio. Quantas vezes a minha esposa já chegou: Ju, faz isso, busca mais, lê mais, te aproxima mais. E o homem, como quem participou da missão Casais aí, nós vimos vários exemplos de que o homem ele não gosta de ser mandado. É uma característica do homem, não gosta de ser mandado. E os palestrantes que nos deram as palestras sugeriram que as mulheres, para ser melhor, é melhor que elas sugerirem. É muito mais fácil, né? Do que dizer: olha, faz isso, porque o homem não vai obedecer. E eu já passei por isso, eu estou vivendo isso. Eu não tenho vergonha de dizer de que Deus manda um recado, e muitas das vezes eu digo: poxa, mas se Deus quer mandar um recado comigo, por que Ele não fala diretamente comigo? Porque eu sou servo dele, eu tenho uma intimidade com Ele. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos estar a sós com Ele, falar diretamente com Ele. Aleluia. E aí nós negligenciamos, não fazemos, e aí nós sofremos as consequências. Mas Jesus, Ele se preocupa com os seus discípulos, e Ele vai interceder. No ministério de Jesus, para Ele tomar decisões muito importantes, Ele ia orar. Ele orou quando Ele escolheu os seus discípulos. Ele se retirou e foi lá, orou, pediu a Deus sabedoria para ir fazer as escolhas daqueles homens que iriam acompanhar. Jesus ora quando Ele realiza os milagres. Ele vê que a multidão está querendo mais, e Jesus, Ele diz assim: calma aí, eu preciso me retirar um pouco a sós e ter um particular com Deus. Muitas das vezes nós não damos importância quando vamos tomar alguma decisão na nossa vida que é importante. Nós não temos essa preocupação de se separar por um período de tempo e pedir o direcionamento de Deus para saber se Deus aprova ou não aquilo que nós iremos fazer. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quando nós fazemos isso, Deus Ele intercede por nós e Ele faz as coisas acontecerem da maneira como o nosso coração almeja. E nesta noite, eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo: se você colocar os seus propósitos, as suas petições diante de Deus Altíssimo, Ele irá interceder por você. Não importa a circunstância que é, o tamanho que é o problema, Deus, Ele vai interceder diante do Pai e vai responder a sua oração.
no nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Aleluia. Amém. Amém. Então vamos lá. No verso de número 26, antes do verso 26, vamos continuar aqui no verso 25. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Meus irmãos, o mar da Galileia, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Os discípulos estavam acostumados a fazer esse trajeto com frequência. Os discípulos estavam acostumados a pescar ali, porque era um mar de água doce. E esses 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, né, era fichinha para aqueles homens, porque eles tinham experiência. Eles estavam ali com frequência, eles usavam aquelas rodas para atravessar de uma cidade para outra, para talvez levar mercadorias, estou eu aqui conjecturando, levar mercadorias, alimento, sementes, enfim. Eles estavam acostumados. E é um mar que não tinha onda, que não tem onda. E nós vemos ali os discípulos obedecendo, partindo, e Jesus está lá no monte intercedendo. Começo da noite, era um trajeto que eles fariam em poucas horas. Mas o texto fala, o texto de João, capítulo 6, o verso 15 até o 21, ele dá mais detalhes. E ele diz que o texto não está explícito, mas o texto diz, eu pesquisando, o texto diz que eles já estavam aproximadamente uns 5,5 km mar adentro, né? Uns 38 estádios. Então é um percurso muito grande. Eles tinham obedecido o mandado de Jesus, a ordem de Jesus, e tinham ido, mas eles se deparam com uma tempestade. E muitas das vezes, olha como é que acontece isso. Vamos trazer para cá para os nossos dias. Nós somos fiéis a Deus, nós devolvemos o nosso dízimo, damos oferta, ajudamos os necessitados, visitamos os enfermos, e aí Jesus diz, vai, e nós vamos, mas eu quero deixar uma frase aqui, que diz assim, estar debaixo da direção de Deus, não nos isenta de tempestade. Nós ouvimos a voz de Deus e prosseguimos, fazemos tudo o que Ele manda, mas nós não estamos isentos de passar por dificuldades, passar por aflições, passar por enfermidade. Talvez você esteja se perguntando hoje aqui, eu estou me vendo porque eu sou fiel a Deus, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus na madrugada, mas eu estou passando por esse problema, por essa tempestade, essa adversidade é tão grande e está me deixando preocupado, porque eu penso que muitas das vezes Deus não está ouvindo o meu clamor. Talvez seja, é o que algumas pessoas que a gente conhece possam estar passando por esse tipo de coisa. É obediente, faz o que Jesus determina, mas a adversidade vem, a tempestade vem. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, que maior é o que está conosco, pastor Davi. Aleluia! Maior é o que está conosco, dentro da tempestade, porque dentro da tempestade, sozinho, nós não somos ninguém. Mas dentro da tempestade, com Ele, nós podemos todas as coisas, e nós iremos atravessar essa adversidade que se levantou diante de nós, e nós iremos cantar o hino da vitória. Aleluia.
nós podemos ver aqui que os discípulos, eles eram acostumados de fazer isso, de atravessar. Mas quando vem a tempestade, e surpreende eles, porque não era comum. Não era comum. No mar que era calmo, de repente, no meio do mar, se levantar uma tempestade. E o mar da Galileia, ele está 220 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas. E eu fazendo uma pesquisa, como ele está abaixo do nível do mar, os ventos que ultrapassam as montanhas, eles fazem isso, pegam a montanha e eles fazem isso. E eles dão de encontro com as águas. E aí esse de encontro com as águas forma as ondas. E essas ondas foram ao encontro do discípulo no barco. Jesus sabia disso. Jesus sabia que ia acontecer isso. Por isso ele disse: vão, que eu vou orar. Vou despedir a multidão e vou orar. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos numa caminhada, está tudo bem, graças a Deus. A gente vem para a igreja, a gente vem para os cultos, está uma maravilha, mas de repente a tempestade, ela não vem, ela não avisa, e ela nos acomete muitas das vezes, acomete as nossas famílias, e isso pode acontecer nas várias áreas da nossa família. Isso pode acontecer, essa tempestade, ela pode ser financeira, ela pode ser na conjugal, ela pode ser na saúde, e muitas das vezes nós somos surpreendidos por essas tempestades e nós não sabemos o que fazer. Eu ouvindo um depoimento de um médico, ele ligou para o seu amigo dizendo assim: meu amigo, eu quero que você me ajude. Ele disse: o que foi que aconteceu, doutor? Ele disse: eu passei a noite inteira acordado porque o meu filho passou mal, está doente. E o amigo dele disse: meu amigo, mas você é médico, você é especialista em doença, você cura, ajuda os pacientes a serem curados. E aí ele disse: não, eu sei curar dos outros, mas quando é com os nossos, a gente se desaba. Nós não temos às vezes estruturas para administrar aquela adversidade. Então aqui